bem-vindos ao Resenhas IDEMP. Resenhas IDEMP é um programa que a gente conecta professores do IDEMP com diversos assuntos que são interessantes para o mercado como um todo. Hoje nós vamos ter o prazer e a honra de ter o professor André Freitas. Ele é especialista em marketing na área de desenvolvimento e criatividade. E a gente vai falar sobre um assunto muito pertinente chamado competência. Professor André Freitas, muito bem-vindo ao Resenhas IDEMP. Prazer enorme estar aqui com você. Prazer é meu, agradeço a oportunidade de estar colaborando e, de alguma maneira, distribuindo conhecimento. Então, vamos lá. Vamos começar direto lá no âmago. Afinal de contas, o que é competência? Ou o que são as competências necessárias, né? Vamos, né? Ou básicas ou primárias? A primeira observação é que a palavra competência pode trazer para a gente alguma interpretação um pouco dúbia. Por exemplo, a pessoa que não tem certo tipo de competência não é um incompetente. Ele simplesmente tem para evoluir. A competência, na definição que eu aplico e uso, é um conjunto de conhecimentos, habilidades e comportamentos que dão ao indivíduo a possibilidade de realizar processos de trabalho com eficiência e com eficácia. Tenho duas observações aqui importantes. A primeira delas é o seguinte: competência, geralmente, os autores chamam de famoso chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu trabalho com conhecimentos, habilidades e comportamentos, que é a atitude expressa. Atitude não vejo, comportamento eu vejo. Eu não deixei de lado a atitude, mas eu trabalho com aquilo que é visual, que é possível verificar. Para poder verificar se a pessoa está adequada ao lugar, ao local de trabalho, ao processo de trabalho ou não. Então, isso é bastante importante, porque se a pessoa tem um conjunto de competências, não significa que ela vá realizar e dar resultado. Ela tem a possibilidade de realizar os processos de trabalho com eficiência e com eficácia. Se ela não quiser, não vai acontecer. Ou condições externas, layout, condições ambientais, iluminação, proximidade das tarefas de trabalho, enfim, uma série de conjuntos, um conjunto de condições externas que dificultam a aplicação da competência. Então, quando um certo conjunto de processos de trabalho, verifica-se quais são as competências requeridas. Depois verifica-se se a pessoa que faz esse processo de trabalho, né, as tem ou não. Competências que não são identificadas, nós chamamos de lacunas de competência. E lembrando, né, quem tem uma lacuna de competência, quem tem a ausência de uma competência, não significa que seja um incompetente, significa que tem uma estrada para caminhar. Eu acho que é libertador o que você falou, sabe, André? Quando você diz, se você deixa de ter uma competência, você absolutamente não é um incompetente. É não carimbar nas pessoas. Você é assim. Não. Você está assim neste momento. Mas lá na frente você pode estar de maneira diferente. As pessoas mudam, as pessoas se transformam. Então, esse carimbo é perigoso, tá? Porque eu poderia usar negativamente. Carimbar a pessoa de incompetente. Que acaba se tornando um estereótipo, né? Da pessoa. E a pessoa compra esse estereótipo. Sim. Então, a palavra competência também tem uma outra interpretação, justamente na área pública. Eu trabalhei muito no judiciário, né? Na área judiciária. Quer dizer, compete a fulano de tal, quer dizer, uma lista de atividades, uma lista de responsabilidade. Competência, nesse aspecto de gestão de competência, como eu falei, né? Conhecimentos, habilidades e comportamentos que conferem ao indivíduo a possibilidade de realizar o processo de trabalho bem realizado. Aí entra, então, como você destacou, o processo criativo. O que é criar? Criar é transformar alguma coisa para melhor, obviamente, porque existe criatividade para o pior também. Criatividade é a capacidade de transformação para um lado ou para outro, né? Então, olhar a mesma coisa e enxergar uma coisa diferente. Enxergar possibilidades, enxergar alternativas. Tem um vídeo no YouTube que o autor lá diz o seguinte: não é criatividade, é combinatividade, quer dizer, é combinar o que você já tem de formas diferentes. Isso é criatividade. Quer dizer, é olhar o que você já conhece e enxergar algo diferente. Claro que passa por um processo de eliminar paradigmas que não mais existem, os medos, os receios. Eu diria o seguinte: a minha abordagem de criatividade é muito mais comportamental
do que técnico. Eu fiquei pensando aqui, se quando você pensa em gestão de competências, a gente acaba não ficando preso à questão do mérito e à questão dos indicadores. E se ao você colocar um indicador, uma nota, uma avaliação na competência, isso, por um lado, é um direcionador, por outro lado, isso não é uma prisão? Veja bem, o processo criativo, como eu falei, lida com parte, na minha percepção, com o comportamento do indivíduo, a parte comportamental do que a parte técnica. De qualquer maneira, eu preciso, em algum momento, verificar se a pessoa possui as características, as habilidades, os conhecimentos, para dar conta daquele processo, daquele grupo de processo de trabalho. Tá? Se isso não ocorre, eu vou tentar supri-lo dessas competências faltantes ou dar a ele novas atribuições. Eu estou ajustando. No passado, a gente falava assim, a pessoa certa para o lugar certo. Eu acho que inverter era melhor. Quer dizer, o lugar certo para a pessoa certa. Eu tenho a pessoa para procurar o lugar para a pessoa. Isso eu acho que é fundamental, é muito importante. O conceito se aplica para qualquer tipo de atividade, para qualquer tipo de área, qualquer tipo de atividade humana. Não só para o trabalho, para fazer um bolo em casa, para fazer um risoto de camarão, tá certo? Eu preciso ter um certo conjunto de competências, tá? Senão não vou conseguir saber. A diferença entre área pública e área privada, quer dizer, existem muitas diferenças. Né? Uma que eu gosto de usar é o seguinte, de perceber o seguinte: na área pública, geralmente, você precisa ser muito mais detalhista, principalmente na área judiciária. Por que acontece isso? Eu percebo o seguinte: as nossas leis são muito detalhadas. Então, o judiciário, o servidor do judiciário, o magistrado, o servidor, ele é muito mais detalhista, normalmente, né? Não é sempre, mas grande parte das vezes muito mais detalhista. E eu preciso envolver muito mais as pessoas, tá? O que dá um pouco mais de trabalho, mas o resultado é excepcional, é muito interessante. Na área privada, você pode ser um pouquinho mais superficial, deixar as pessoas um pouco mais soltas. Na área pública, não, tem legislações. O servidor, em algumas situações, responde com os próprios bens, alguma coisa errada que aconteceu na sua área. Então, eles são muito mais cautelosos. E eu dou razão a eles. A delegação é mais complexa no setor público, sem dúvida. Então o servidor ele cuida do processo desde o início até o fim, e ele não tem como delegar, diferente da iniciativa privada, né, onde as competências podem ser partilhadas. É isso que você está falando. Exatamente isso. Essa é a diferença. Agora, a essência, o âmago da metodologia é a mesma. Eu aplico tanto na área pública quanto na área privada. Às vezes, eu encontro o seguinte: alguém disse assim para mim, mas, André, isso é coisa de iniciativa privada, aqui é diferente. Eu falo, eu sei, todo lugar é diferente. Tá? Eu preciso ajustar as idiosincrasias de cada organização. Agora, esse âmago é importante, isso é uma coisa. E acaba caindo, né? Falei, não, mas eu sei, é diferente. E aí você fala, né? É raro, mas acontece com frequência aí. Mas acontece com frequência. É exatamente isso. É raro, mas acontece com frequência. Então, eu tinha falado sobre uma visão, né? Acho que você tem dois pontos muito interessantes. Um que você falou que competência, principalmente na visão da área pública, é a quem compete, né? Então, competência tem o outorga que você dá, que alguém recebe. Sim. Né? Enquanto que, muitas vezes, na iniciativa privada, a competência tem a ver com a maneira como você faz as coisas. Né? Deixa eu fazer duas perguntas. Uma, você acha... Quem é que é o responsável por fazer a gestão de competência numa empresa? É a área de recursos humanos? Ou cada setor, individualmente, cada gestor deveria hoje também olhar pela competência da sua equipe? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo da seguinte maneira: quem faz a gestão de competências é o gestor. A área de RH, que, aliás, eu não gosto muito de chamar de RH, né? Eu acho que as pessoas não são recursos humanos, são a inteligência organizacional. Mas tudo bem, vamos em frente. Não, então já vou mudar. Área de inteligência, entendeu? Das empresas. A inteligência organizacional é composta das pessoas, da inteligência das pessoas. Então, eu não gosto de chamar as pessoas de recursos humanos. Não é recurso. Recurso parece dinheiro, máquina, computador.
Entendeu? Enfim, mas se usa, sem problema nenhum. Então, a área de gestão de pessoas, penso que deveria ser responsável por municiar o gestor de técnicas, municiar o gestor de metodologias, para que o gestor gerencie as pessoas sob sua responsabilidade. Então, eu parto do seguinte princípio. Quem faz gestão de pessoas é o gestor, não é o RH. Mas o RH faz o quê, então? O RH tem um papel muito importante, por exemplo, vai fazer uma avaliação de desempenho. Todo aquele planejamento, toda aquela organização é o RH que faz. Agora, quem faz a avaliação é o gestor, é o colaborador ou o servidor. Então, eu entendo dessa maneira. No nosso curso de gestão de competências, você aborda exatamente tanto o papel do gestor de RH quanto do gestor por si só, e também dá um foco no colaborador, não é isso? Seja ele público ou privado. Sem dúvida, porque, veja bem, a aplicação da competência, quer dizer, ou seja, a obtenção dos resultados, depende da organização, depende do gestor, depende do indivíduo, da pessoa, do servidor na área pública ou do colaborador na iniciativa privada. É como eu falei logo lá no início. Se a pessoa não quiser, não há competência que faça. Ela pode ter um conjunto maravilhoso de competências, super adequado àqueles processos de trabalho, mas ela não desenvolve, não sai do outro lado. Por outro lado, tem pessoas que têm poucos conhecimentos, poucas habilidades, você dá na mão dele, sai do outro lado, consegue resultados. É o prático. Tem o teórico e o prático. Quer dizer, entre essas duas situações, existe uma infinidade de posições, né? Tem uma posição de um psicólogo húngaro, Mihaly Csikszentmihalyi, é um nome difícil de pronunciar, desculpa, que ele diz o seguinte, ele fez uma pesquisa grande, muito grande. Se as habilidades são proporcionais aos desafios, você entra no que ele chama de estado de fluxo, que o trabalho sai, o trabalho acontece, o trabalho flui naturalmente, normalmente. Então, a ideia é tentar montar planos de desenvolvimento profissional que equalizassem, né, proporcionalmente os desafios, que são os resultados que eu tenho que obter, com as habilidades, que são as competências que eu tenho. Se eu conseguir equilibrar isso, legal, eu tenho bons resultados. Caso contrário, é aquilo que eu falei. Se a pessoa não quiser, não sai, não adianta. Não sai. E para a gente terminar nossa conversa, né, que poderia durar horas, a gente vai ter muito mais tempo para outras vezes conversar, o assunto é fascinante. Gestão de competência por indicadores, esse nome indicadores remete a uma métrica, né? Remete a um nível. Me fala um pouquinho sobre qual é a importância de você ter esses indicadores e o quanto que esses indicadores deveriam não ser prisões. Tocou num ponto importante, porque é o seguinte, eu tenho um certo conjunto de processos de trabalho, bacana. Defino as competências requeridas para este conjunto de processos de trabalho, para que isso funcione bem. Tá, legal. Aí eu vou nas pessoas e vejo quais são as competências que as pessoas possuem, ou seja, as competências evidenciadas. Tá? Comparo os dois e vejo aquilo que nós já falamos sobre lacunas de competência. Muito bem. Mas não significa que a pessoa tenha 100% das competências requeridas. Ela pode ter um percentual disso. Então, é importante que se tenha algum indicador. E aí entra aquele problema, né? O indicador remete para a gente a alguma coisa mais cartesiana, mais lógica. Então, estamos lidando com pessoas, certo? A tática é fazer um sistema de cálculo desses indicadores que minimizem esses aspectos subjetivos. Por exemplo, a faixa de graduação, eu não gosto de chamar de nota, por exemplo, começa daí, tá? Que isso não é ponto, pontuação. Já está bom. Tá? Melhor ainda, conceito. Tá? Então, tem faixas, tá? De 0 a 50% não atende, 50% a 60% atende parcialmente. Então, essas faixas vão sendo mais exigentes na medida que vai subindo a graduação. Enfim, tem várias técnicas que ajudam a minimizar o impacto, esse impacto mais lógico, mais cartesiano, numa área que
basicamente, lidar com pessoas, né? Com Muito certeza. legal. Que fantástico. Professor André, muito obrigado pelo nosso Eu que tempo. agradeço. Foi sensacional. Acredito que todos os nossos, né, alunos e futuros alunos que terão você como professor nos cursos ligados a desenvolvimento humano, né? Não apenas os cursos de competência, mas você também ministra aulas em todas outras cadeiras voltadas à criatividade, voltado, né? E terão o prazer, vão poder enxergar, né? E sair de lá modificados, ou sair de lá transformados, né? Inclusive, Esse é o ponto. Né, slogan, onde a gente o conhecimento que transforma, né? Então a gente acredita, né, na nossa missão de ajudar a ser pequenas células, pequenas pílulas que ajudam a transformar as pessoas para serem pessoas mais inteiras, né, para um mundo melhor, um mundo mais justo, né, e as pessoas mais bacanas, né? Legal, é isso mesmo. Quer dizer, a ideia é entrar num curso, num treinamento, num processo qualquer de um jeito e sair de um jeito diferente, de um jeito melhor, né? Tá De um certo. jeito melhor. De um jeito melhor. Tá certo. Super obrigado, André. Olha, foi um prazer agradeço. enorme. Muito obrigado e seja bem-vindo sempre ao Resenhas IDEMP.